proponha isso. É uma tristeza, é uma desgraça. Eu gosto de fazer o que eu faço. Aí eu sinto que... Entende qual é essa convicção, né? De um universo ordenado, integrado e você em harmonia com o todo. Agora, claro, eu podia ter aberto a pousada em Búzios. E aí, qual é o problema? O problema é que tudo sempre me mostrou que a gestão não é o meu forte. Eu não consigo gerir nem o meu quarto. Imagina eu administrando uma pousada. Eu não consigo, se eu tiver que fazer uma cama impecavelmente, é tudo mais ou menos, é tudo ruim, é tudo mal feito. Não é do ramo, né? Eu sei o ramo a que eu não pertenço, é quase tudo. É ruim. E não adianta, eu posso até me esforçar, é ruim. Agora, como é que eu sei qual é a minha praia? Pela vibração, sabe? A eudaimonia é vibrante. É como se surgisse uma outra pessoa. Né? E eu penso que o que Homero quis ensinar, contrastando a ilha de Calipso com a ilha de Ítaca, é exatamente isso. Aqui tem família, esposa, trabalho, né? Mas é o seu lugar. Aqui tem deusa, ninfa, resort, mas não é o seu lugar. Então, para você que gosta de uma referência alternativa para pensar a própria vida, comece a observar o número de vezes que pessoas te propuseram soluções existenciais obviamente apetecíveis, desconsiderando a tua especificidade. Porque isso vale também para trabalhar no mercado de capitais, né? Vamos trabalhar não sei aonde e tal, e a única coisa que você tem para dizer é o seguinte: nossa, se tudo der certo, você enche a lata de ganhar dinheiro, né? Então, talvez eu não precise de tanto dinheiro assim para viver bem, mas talvez eu precise não fazer nada disso para viver bem. Então, me deixe. Agora, não que não haja o investidor talentoso, o comerciante talentoso, o banqueiro talentoso, o gestor talentoso. E esse nada de braçada. Esse está em casa, esse está jogando o jogo em casa. Da mesma maneira que o empreendedor vibra empreendendo, eu vibro ensinando. Isso deixa claro que o empreendedorismo também é uma especificidade de quem tem talento para a coisa. Não é para qualquer um, né? Para mim, eu tenho certeza que não é. Nem tenho ideias fantásticas de presença no mercado, de oferta de coisas inusitadas no mercado, de oferta de serviços inusitados no mercado, e nem tenho habilidades de gestão, e nem nada. Então, eu torço para que os que têm talento empreendedor empreendam, mas os que têm talento musical se dediquem à música. Para os que têm talento cênico, se dediquem ao teatro, ao cinema e à televisão. Para os que têm talento de redação, que se dediquem à redação e que não tenham medo das ameaças, porque sempre haverá alguém para te dizer: isso não enche o bucho de ninguém, isso não dá camisa para ninguém. Isso, coisas que eu ouvi em casa, né? Isso não como é que é?
não garante nada para Vai ninguém, dar em nada. não vai dar em nada. Veja, por exemplo, quando uma pessoa é avaliada por outra, né? Então, a minha filha está namorando não sei quem, é um ótimo partido. Se formou, já está trabalhando em tal lugar, né? Já está fazendo carreira, já está papai, mas não é considerado, não é sequer perguntado, não é avaliado, não entra na equação se é uma pessoa feliz, eudaimonicamente falando. Às vezes é importante que seja, né? Claro. Porque uma coisa é uma pessoa bem-sucedida aos olhos da sociedade. A outra coisa é uma pessoa bem-sucedida aos olhos de si mesmo e da própria existência. E esses dois sucessos, eles não são necessariamente equivalentes. A sociedade tem seus critérios. A sociedade tem seu modo de distribuir prêmios. A sociedade tem os seus troféus. Mas quem sabe de você é você. Então, às vezes... É o caso do explicador, é o caso do professor numa sociedade como a nossa. Aqui, de fato, começar a vida assumindo-se professor é realmente heróico. Sim, já é uma escolha que a maior parte das pessoas fala, você está louco. Você está louco e veja, o número de pessoas que hoje, no ensino médio, sonham com a vida de professor... foi minguando a zero. Foi minguando a zero. Então, é uma sociedade que mostra as suas cartas. Isso vale, isso não vale. Isso vale, isso não vale. O que você pode? Você pode viver de acordo com o que a sociedade estabelece, e talvez aí Ulisses, obviamente, toparia a imortalidade com Calipso. Se ele tivesse uma vida que não faz sentido. Deus pegando Calipso. Já imaginou? Numa festa no Olimpo? Num resort. É um resort, ele tá num resort eterno, né? Mas tem uma hora que a galera se reúne. Quem que eu sou? Eu sou aquele que pega Calipso, mora na ilha de Calipso, eu era humano, virei imortal, eu sou o fodão do pedaço aqui, entendeu? Muito mais do que ser um reizinho em Ítaca, Mas isso que eu queria um saber. mortal insignificante. Quando ele volta, até fazer um paralelo também com o momento atual. Quando ele volta, o que ele encontra? Porque às vezes a pessoa fica tanto tempo fora do que ela nasceu para ser o que o universo pretende que ela seja, que quando você volta, às vezes é tarde demais. Ele encontrou o que ele estava buscando, ou o tempo passou e ele ficou fora daquilo, ele não se encontrou mais? Ele encontrou. Porque isso é perigoso para a nossa vida. A gente fica tanto tempo fora que quando a gente tenta voltar para essa nossa casa, ela não faz mais sentido, né? Ele encontrou Penélope sendo assediada por pretendentes. Porque Penélope, ela continuava acreditando que Ulisses estava vivo. Ele não mandou e-mail, No Insta, havia dúvida. Ela acompanhando no Instagram, falou, cadê esse safado aqui? Parou de postar faz alguns anos. E tal, Então, o que acontece? Os pretendentes dizem, não, já morreu e tal. Então, vamos tocar o reino aí, né? Você se lembra, Penélope, ela dizia, quando eu terminar de coser isso aqui, costurar e tal, aí eu vou me decidir. Durante o dia ela costurava e durante a noite ela desmanchava o que ela tinha feito. Para enrolar. Quando Ulisses voltou, ele encontrou aquele monte de picareta querendo chavecando, usurpar o seu lugar. Trono, seu né? trono. Posto de rei e tal, né? E aí então chegou uma hora que ele tem que encarar, e aí que vai ser bem legal, porque Hollywood tem condição de fazer isso como ninguém, né? Ele e o filho, né? Porque ele encontra primeiro o filho, sabe? Que reconhece ele ou não? Não. Mas a aproximação é lenta e custosa. Ele chega andrajoso, ele chega destruído, depauperado, ele chega, né?
Ele não chega com a menor pinta de rei. Mas aí o filho já sabe e tal. Diz, olha, lá no palácio tá foda. Foi a frase do filho. Ele falou isso. Lá no palácio tá foda. O que tem é um monte de picareta chavecando a minha mãe. E a minha mãe costura e descostura, costura e descostura, costura. Ah, eu vou lá, mas olha, são muitos, hein? Ah, vamos lá quebrar esses caras no meio e tal. E aí vem a batalha final de Ulisses em dupla com Telêmaco, enfrentando os pretendentes de Penélope. E bem, aí você acompanha aí a saga, é muito legal. Eu gostei de ter feito o que eu fiz. O livro ficou legal, porque é o tempo inteiro dialogando, sabe? Contando histórias da minha vida, tentando ajudar a entender e tal. Então, o livro eu adorei ter escrito, né? É dos poucos livros que eu escrevi que depois eu reli. Ah, é? Porque os outros são chatíssimos. Mas esse é muito legal. Esse é muito legal. É a melhor história que... É a melhor história. É delicioso o livro. Putz, grila. Eu assim... detesto falar bem do meu trabalho. Porque é questão de formação mesmo. Não fui educado para fazer isso. Falar bem de si, na minha educação, é um rebaixamento. É uma grosseria. Mas eu não estou dizendo que o livro é bom. Eu estou dizendo que eu adorei ter escrito e adoro reler. Porque quando eu releio, eu rio de novo. Poxa, das palhaçadas que eu botei aí, que é preciso, de fato, digamos, já ter vivido muito para ligar o foda-se para certas coisas e dizer, não, vou pôr aí. Mas... Eu vou ler esse livro. É melhor eu ler a Odisseia primeiro ou eu leio esse livro junto? Não, leia primeiro a Ilíada. A Ilíada tem que ler. Por quê? Porque a Odisseia, bem ou mal, é a continuação da Ilíada. E depois, por conta do que eu já falei, se você ler primeiro a Odisseia, vai ficar meio broxante ir para a Ilíada. O livro aí vai numa crescente, sabe? Entendi. A Ilíada é mais amarrado, muito embora, assim, mais amarrado. O que eu fiz aí foi, eu vou te contar. Tirar leite de pedra. Não, falar que Homero é pedra, pelo amor de Deus. Mas começa com Ilíada. O texto é genial. O que eu fiz foi dar leveza. Tá. E graça ao negócio. Agora, a Odisseia é impagável, né? A Odisseia é impagável. Nossa, muito, muito bacana ter tido a iniciativa de botar isso com as minhas palavras. Cada um que recontar, vai recontar do seu jeito. Claro. Vai escolher seus episódios. O próprio filme agora que vai ter... Claro, cada um vai fazer do seu jeito. Você tá ansioso de como eles vão retratar num filme, uma obra tão grande dessa em um filme só? Mas pode ter certeza que vão fazer uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Nossa, isso aqui é uma historinha de quem sentou na frente ali, sabe? Encostou na cama, vamos continuar agora e tal. E fez o que fez. Com a simplicidade de quem quis dar um contributo. E eu fico pensando no aluno de ensino médio, né? No aluno de ensino médio que o professor manda ler a Ilíada e a Odisseia e o cara vai ler e fala, porra, sem contexto, isso aqui é foda. E se ler isso aqui primeiro, olha... Vai ajudar. Assim, vai ajudar. É o que eu vou fazer. Vai ajudar. Vou encarar, nunca encarei Ilíada e Odisseia, vou encarar e depois te falo, tá? Olha, vou dar por causa do filme eu vou... Eu espero que nós tenhamos
mais oportunidades para bater papo. E você terá essa chance de me dizer o que você achou. Tá bom. Beleza? Beleza. Lene, o que o pessoal quer saber sobre... Vamos lá. Tem uma pergunta do Lucas. Ele fala o seguinte: Clóvis, seu livro não quer substituir Odisseia e Ilíada, mas qual foi o maior atalho perigoso que você teve que evitar ao simplificar essas obras gigantes? Assim... A primeira cautela é dizer logo de cara a pretensão modesta do livro. O livro é uma ajuda, entre outras, que você oferece para quem vai ler. É claro que isso aí e o texto são incomparáveis. É claro que aí não tem tudo. É claro que aí há interpretações que outros fizeram diferente. Tem de tudo, né? Portanto, é preciso que o livro seja lido de maneira desarmada, como uma contribuição entre outras, como uma leitura entre outras. Haverá tantas leituras da Ilíada e Odisseia quantos forem os leitores, sabe? Cara, eu resolvi botar no papel o que eu achei. É só isso. Mas é importante que o leitor saiba disso. Pois é. O Henrique perguntou o seguinte: por que você acha que a Odisseia continua sendo mais identificável psicologicamente do que a Ilíada? Eu acho que ela aborda questões mais próximas da nossa humanidade, sabe? A Ilíada é uma narrativa de guerra que também traz questões importantes, mas eu penso que a Odisseia, para quem é gente como a gente aqui, a Odisseia tem mais pontos de tangência com a nossa vida vivida. É isso que eu acho. O Carlos, ele perguntou o seguinte: Zeus patrocinando a guerra para controlar a população parece uma teoria conspiratória moderna. A mitologia já antecipava esse tipo de pensamento? Essa é uma tese, né? Gaia teria reclamado com Zeus, né? Tem muita gente em cima de mim. Então Zeus teria, de maneira muito velada, de maneira muito assim, não teria se incomodado com a guerra, digamos assim, não teria feito parar a guerra para dar uma limpada, né? Naturalmente que isso é o tipo da interpretação que pode ser estendida até hoje, se você quiser. Pois é. Né? Até porque, se Gaia estava reclamando, quantas pessoas tinha sobre ela nessa época? Agora, com 8 bilhões, ela deve estar pisoteada. Haja guerra para E Zeus está fazendo um monte de guerra. Está distribuindo estilingue para todo mundo, né? Pois é. A Ana perguntou o seguinte: Polifemo representa o que hoje? Ignorância, força bruta ou ego ferido? Um pouco de tudo, né? Claro. E também filhinho do papai, né? Tem muito disso, né? Sabe? Hoje em dia, não é só o professor na escola, não é só o aluno indisciplinado que ele tem que enfrentar. Ele tem que enfrentar o pai que vai em defesa do filho, seja lá no cenário que for, né? Quer dizer, o professor ele está desautorizado a educar de todo jeito, né? Então, no final das contas, essa vingança de Poseidon em relação a Polifemo é alguma coisa
que você encontra tudo que é competição de criança, que tem os pais na arquibancada, você encontra pequenos polifemos e Poseidons na arquibancada querendo arrumar confusão com o árbitro. E mesmo em cenários assim, digamos, de escopo estritamente lúdico, não está valendo nada e tal coisa, nossa, a coisa pode descarrilhar de maneira muito imprevisível, né? Então eu acho que essa relação de Poseidon com o Polifemo tem várias facetas, mas a pergunta é matadora, é isso mesmo. Todos eles. Ô professor, a gente está chegando ao final e eu acho que tem muito a ver com esse tema. Uma história aí, eu vi um corte rolando na internet, um trecho que a galera estava elogiando muito, que essa história é fantástica, do teu encontro com um matemático aí, um cara que manjava de matemática. Pode contar essa história pra gente? Não, foi logo no começo, né, da vida de palestrante. Eu fui lá no HSM, que é um evento muito grande, né? E havia um espaço destinado ao Hospital Sírio-Libanês que patrocinava o evento, entre outros patrocinadores, claro. E era um espaço assim de meia hora, como se fosse assim um esquenta do que vinha depois. Sei. Uma coisa pós-intervalo, enquanto não estava todo mundo ali, sabe? Um horário de valor menor. E aí então o hospital me propôs para ir, né? Num primeiro momento eu não entendi, porque eu não era palestrante ainda, mas eu acabei indo, né? E lá eu me deparei com um cenário, assim, simbolicamente muito marcado, né? Gigantesco, vários telões, a figura do palestrante lá na frente do tamanho de uma pulga. Eu me vi muito intimidado ali, então me sugeriram que... Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.